Aplauda mais uma vez aí Jesus. Que glória! Essa ministração por meio do Ministério de Artes. Tão ungido, tão poderoso, né? Tanta dedicação dos nossos irmãos. Quem está sentindo muito forte a presença de Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Essa cantata de Páscoa, nossa também, assim como foi do Natal, né? Tocou tanto no meu coração, espero que tenha tocado também no seu coração. Se tocou, aplauda Jesus bem forte aí. Glória a Deus. Esse momento aqui da palavra de Deus, só mesmo para ainda mais jogar luz em tudo aquilo que foi pregado aqui pela vida dos nossos irmãos. A gente percebeu aqui que falou-se do Getsêmani, falou-se também da cruz e também do túmulo vazio, que é a ressurreição, né? Então, assim, de forma viva e eficaz, que é a nossa palavra, né? Eu vou ler aqui para nós Lucas 22, 39, na versão NVI. Lucas, Evangelho de Lucas 22, versículo 39, está escrito assim. Eu vou ler até o 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Durante muitos anos, até a minha conversão, eu achava que Jesus tinha sido crucificado por causa da traição de Judas Iscariotes, ou por causa, né, da perseguição dos grupos religiosos da época. Enfim, vivi pensando isso. Um homem tão sábio, com 33 anos e meio aproximadamente, foi levado para aquela cruz, considerado um maldito, porque a cruz representava isso para todo aquele que era morto dessa maneira. E pensava, né, Abraão, Moisés viveram tanto, por que a Bíblia não deixou, né, permitiu Deus que ele vivesse mais anos para com tanta sabedoria, porque ele é a própria palavra viva andando aqui na terra, nos ensinar cada vez mais. Mas os 66 livros da nossa Bíblia é Jesus falando aos nossos corações. Ele é a palavra. Não foi traição, não foi a perseguição dos grupos religiosos que o levou à morte. Na verdade, quando os soldados chegam para prender Jesus no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras, ele ali vai estender as mãos e dizer: eu sou. E essa expressão eu sou é a mesma que Deus usou em Êxodo 3, quando se revelou para Moisés. E quando ele diz isso, o poder da palavra já derruba aqueles homens ao chão, mostrando que Jesus estava permitindo ser preso. Por isso que em João 10, 17 está escrito assim: ninguém atira de mim. Ele está falando da sua vida. João 10, 17: ninguém atira de mim, mas eu dou por espontânea vontade. A morte de Jesus é o maior plano de Deus realizado. A morte de Jesus é a maior realização de um plano de Deus. Tudo foi planejado desde a expulsão do homem em Gênesis 3. E sobre esses três lugares, rapidamente, como eu disse aqui: Getsêmani, cruz e o túmulo vazio. A respeito do Getsêmani, a gente pode aprender com a palavra: é o lugar da vontade rendida, é o lugar da renúncia, é o lugar da obediência, o lugar da submissão. A vitória de Jesus começou quando ele disse: seja feita a tua vontade. Sua vitória também nessa noite está começando nessa frase: seja feita a tua vontade. A ministração aqui também tocou, né, diretamente os cônjuges e as famílias.
E talvez você veio para cá e tem uma resposta já bíblica de Deus, de Jesus para você. Seja feita a tua vontade. Jesus veio realizar a vontade de Deus, mas quando Ele diz isso no momento de dor, no momento daquilo que estava proposto para Ele, Ele está nos ensinando algo, que nós devemos sempre deixar a vontade de Deus ser soberana nas nossas vidas. Veja que a dor dele não foi pouca. O Getsemane o fez naquele momento suar gotículas ou gotas de sangue. As ciências explicam que isso é um fenômeno e pode acontecer verdadeiramente. A dor da cruz, mas talvez a maior dor é a separação do Pai. Aquele que não conheceu o pecado, conforme está escrito em 2 Coríntios 5, 21, está na cruz agora carregando os nossos pecados. E porque Ele está carregando os nossos pecados, Ele vai experimentar o abandono do Pai na cruz. Aquele que sempre esteve com Ele agora experimenta o abandono, para que eu e você fôssemos acolhidos pelo Pai. Então, esse lugar de renúncia, de dor, onde Jesus ali se encontra sozinho, a gente entende algo. Tem níveis de dor nas nossas vidas que ninguém vai entrar com você, mas Deus jamais vai te abandonar. Deus está com você nesse momento de dor. Por isso que o Getsemane é o lugar onde Deus muda a pessoa através da rendição, através da obediência, através da submissão. O Getsemane é o lugar onde a vontade de Deus muda a pessoa, amadurece essa pessoa em obediência e em submissão. É lugar de consagração, é lugar de entrega, é lugar de renunciar ao controle do próprio eu, e entregar a sua vida completamente a Deus. Segundo lugar é a cruz. Se na quinta-feira, após a ceia, vem o Getsemane, depois na sexta-feira vem a cruz. E na cruz é o lugar onde o pecado morre, onde o sacrifício é feito. Já que eu falei de obediência na primeira parte, a segunda parte eu falo de sacrifício. A gente sabe que a Bíblia nos ensina que é melhor a gente obedecer do que sacrificar, mas a cruz é o lugar onde o pecado morre. Isaías 53:5 está escrito: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E a palavra traspassado aqui no hebraico significa perfurado violentamente. Como eu disse, a dor de Jesus não é somente física, é aquela do abandono do Pai, mas é para isso que Ele veio. A cruz explica o quanto Deus odeia o pecado. A ira de Deus estava sobre Jesus. A ira que é proposta para todo aquele que fere a santidade de Deus, agora vem sobre Jesus violentamente. Não se engane, na cruz Jesus não está desaforando Satanás e nem os seus demônios, porque Ele já os venceu, já destruiu as obras do diabo, já feriu a cabeça da serpente na cruz. Mas na cruz Ele está aplacando a ira de Deus que era para mim e para você. Ele está agora recebendo toda a ira de Deus. É por isso que a cruz revela para nós o quanto Deus odeia o pecado. Quando Jesus crucificado também está sendo sufocado porque não consegue respirar, devido à quantidade de sangue já derramado e devido à crucificação que tira essa situação dele, ele está mostrando que o pecado sufoca a vida de uma pessoa, mas ele está levando isso sobre ele. A cruz explica o quanto Deus odeia o pecado, mas a cruz também explica o quanto Ele te ama e quanto Ele me ama. A cruz é o maior gesto de amor de Deus, porque Ele mesmo foi para aquele lugar que era para nós, operando a troca de lugar, morrendo nos nossos lugares, nos adotando, reconciliando-se conosco, reconciliando-nos com próximos e até conosco, com a gente mesmo. Antes, naquele dia, um prisioneiro havia sido solto, Barrabás. Foi trocado de lugar com Jesus. Poderia se soltar um homem no dia de Páscoa, um prisioneiro, e o povo escolheu Barrabás. Barrabás foi solto. Barrabás, então, agora saiu livre. Mas nós somos os Barrabás, que também fomos livres porque Jesus trocou de lugar conosco. Por isso que a cruz é substituição. A cruz é matar o pecado. A cruz é o véu ser rasgado. Por isso Jesus disse em João 19:30:
está consumado. Todo escrito de dívida que tinha contra mim, contra você, foi cancelado e cravado naquela cruz pelo sangue de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte para Ele aí. Mas depois da dor da sexta-feira, do silêncio do sábado, tem a alegria e a vitória do domingo. Porque o túmulo está vazio. Aquele que não tem pecado desce no mundo dos mortos, e o salário do pecado é a morte. Ele não tem salário para receber, ele não tem morte para receber. E ele volta triunfante com as chaves do inferno e as chaves da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque ele é mais do que vencedor. Ele é o alfa, o ômega, o leão da tribo de Judá. A cruz é o lugar da esperança, é o lugar da restauração, é o lugar do milagre. É o lugar onde Jesus está operando aqui, restaurando famílias, te revigorando. Mateus 28:6 está escrito: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A sua vida não termina num túmulo. Você que é cristão, a sua vida nasce no domingo, na vida de Jesus, na vida de Deus sobre você, no zoe que é a vida dele sobre você. O pecado foi vencido, a morte foi vencida. Se o Getsêmani é o lugar de dor, a cruz é o lugar do silêncio, agora a ressurreição é o dia do brado de vitória. Independente da dor do Getsêmani ou do silêncio da cruz, o domingo sempre chega em Jesus Cristo. Se você está vivendo hoje uma sexta-feira de dor, um sábado de silêncio esperando em Deus, Ele pode virar o seu cativeiro hoje por meio da tua fé. Ele pode virar o seu cativeiro hoje por meio do sangue de Jesus. Ele pode trazer uma alegria que vai te inundar, vai transbordar sobre a tua vida e sobre o teu lar. Irmãos, 1 Pedro 1:3. Eu convido a minha esposa Valéria para vir aqui, por favor, agora comigo. Está escrito assim, 1 Pedro, primeira carta de Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus. Trouxe a Valéria até aqui à frente, minha esposa há 32 anos. Já tivemos dificuldades? Já, meus irmãos. Sentada aqui vendo essa encenação, em 2006 nós passamos um momento bem difícil. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, entrou e restaurou o nosso casamento. Assim como já restaurou vários casamentos aqui. E assim como Ele vai restaurar casamentos hoje, como foi dito na boca do nosso irmão Eduardo aqui no Ministério de Artes. Por isso eu vou convidar agora os cônjuges que estão aqui ficarem de pé, por favor, nesse momento, que eu vou orar por cada casal aqui presente nesse lugar. Amém? Você que já está prometido em casamento aí, vai tomando dessa bênção também. Você levantou com o seu cônjuge, segura o bracinho dele assim, desse jeito, Talvez quando eu pedir para você se levantar, você deve ter pensado assim, vai ser a última vez. Meu irmão, só Jesus te manda largar as redes. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você deseja ou daquilo que você pensa. Amém? Talvez você chegou nessa situação e viu aqui o que o Ministério de Artes trouxe para nós. E a restauração aconteceu e não é uma encenação, é real no nosso meio. Portanto, fecha os teus olhos agora. E quem está sentado, estenda as tuas mãos para esses casais aí. Ore junto comigo. Te damos graça, Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento agora eu te peço, meu Pai, pela tua misericórdia, a tua bondade e a tua piedade, o teu favor, a tua graça, a tua sabedoria. Eu te peço, derrama dos céus, meu Pai, sobre cada casal aqui, tudo aquilo que eu te pedi agora em oração, meu Pai. Que o Senhor possa sondar essas mentes, esses corações, meu Pai, e derramar toda a estratégia, meu Pai, todo o vigor, toda a unção que despedaça o jugo, meu Pai, para que eles possam continuar juntos nessa caminhada. Porque o casamento, meu Pai, foi instituído pelo Senhor. O relacionamento acontece, meu Pai, desde antes da fundação do mundo, porque o Senhor é um Deus relacional. Porque o Senhor se move, meu Pai, em comunhão. Porque o Senhor se move em união e relacionamento.
e não é diferente desde o Éden, meu Pai. Nós sabemos que as trevas têm atacado a vida das famílias, dos casais, mas nessa oração em nome de Cristo Jesus, nós estamos dando uma ordem a Satanás e seus demônios, para eles baterem em retirada desses lares, baterem em retirada dessas uniões, porque só o Senhor vai prevalecer, meu Pai, nesse lar. E nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, entre nesses lares e nessas casas. Se houver alguma situação ali disforme e não em conformidade com o Senhor, se está faltando amor, se está faltando paz, se está faltando alegria, se está faltando respeito, se está faltando cumplicidade, se estiver faltando reciprocidade, entra agora, Senhor, e liga por meio do sangue de Jesus aquilo que foi ligado há tempos atrás no altar do Senhor, que foi resposta de oração, meu Pai, que eles fizeram e que eles entregaram ao Senhor e que disseram: até a morte os separar. Nós cremos nessa verdade e cremos na aliança do Senhor sendo restabelecida agora para a glória do Teu santo nome. Toda armadilha de Satanás contra a vida de qualquer casal de Lagoinha Braga e daqueles que estão nos assistindo agora para o canal de YouTube da Lagoinha Braga está sendo derrotado agora na autoridade do nome de Cristo Jesus. Dá um abraço e um beijo nesse seu cônjuge aí. Fala para ele o quanto você o ama. E nesse momento, vá aplaudindo a Jesus. Aplauda bem forte.